irmãos, a palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo Apocalipse capítulo 3 e no versículo 7, essas igrejas que nós já passamos por elas, agora que eu estou lembrando aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu te farei aos que são da sinagoga de Satanás e aos que dizem ser judeus e não são, mas mantêm. Eis que eu farei que venha a adorar prostrado em teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que eu venho sem demora. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Do meu Deus que também o meu nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos e amados ouvintes e irmãos, nós estamos diante de uma carta que não foi escrita por apóstolo, que não foi escrito por escribas, que não foi escrito por seduceu,
por fariseu e nem pelos essênios, que não foi escrita por reis, nem por sacerdote e nem por profeta, mas foi o próprio Deus, através de Jesus, que recitou essa carta para o apóstolo João, que encontrava-se na ilha de Pátio. A igreja Filadélfia, ela é uma das 7 igrejas mencionadas no livro da Bíblia, do Apocalipse. E também ela é conhecida e revelada no texto que se refere a essa igreja que está escrito, que nós acabamos de ler. Essa passagem, meus irmãos, ela é parte das cartas que o apóstolo João escreveu conforme ele foi instruído por Jesus Cristo para ser enviada para as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Que atualmente, hoje, essa Ásia Menor, onde era a Ásia Menor, é uma parte da Turquia. E durante, meus irmãos, o primeiro século, a característica mais marcante da igreja de Filadélfia, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, a sua fidelidade e a sua perseverança atraía a atenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de maneira que a fidelidade, que a perseverança, apesar de todas as adversidades, não apagava a chama da fé que aquele povo carregava. Aqui está um resumo, né, de um povo que andou com Cristo, um povo que se dedicou, né? E por isso ela teve elogio. Ela e a igreja de Esmirna foi a única que teve elogio, só elogio. E o elogio que ela teve foi por causa da sua fidelidade. Jesus, ele elogia a igreja de Filadélfia por sua fidelidade, e ele mesmo, em meio das dificuldades e perseguição, eles têm mantido a sua palavra e não negaste o seu nome. Eles não negavam o nome de Jesus. E por causa disso, Jesus disse para eles que ia colocar diante deles uma porta aberta, porque eles eram dignos de receber essa porta, né? E a igreja de Filadélfia, ela é uma das igrejas mais citadas, né? Que a Bíblia traz referência muito clara, né, da fidelidade desse povo que andou com essa igreja, que foi parte dessa igreja. Os livros do Apocalipse mostram que por causa da carta da igreja de Filadélfia, que ela foi registrada no texto bíblico, que aquela igreja ela ficou conhecida por todos os cristãos, porque todo mundo queria saber quem era aquela igreja, porque Jesus só fez elogio para ela, né? E como exemplo de fidelidade, o Senhor que chamou essa igreja, né, que estava sendo reverenciado, adorado por essa igreja, pela adoração ao nome do Senhor, pelo compromisso com a verdade do Evangelho,
A igreja de Filadélfia, como o próprio nome já ficava localizado na cidade de Filadélfia, né? Que era uma província romana, que estava na região da Ásia, igual eu falei, próxima à Turquia. E a cidade de Filadélfia, ela era um centro importante para a difusão de cultura grega entre os lados ocidental, oriental, né, do Império Romano. Mas, por conta da região vulcânica, onde estava posicionada a cidade sofria muitos terremotos. Inclusive, meus irmãos, no ano 17 depois de Cristo, a Filadélfia chegou a ser destruída por causa de um grande terremoto que teve lá. Esses detalhes históricos são importantes diante do texto bíblico que ora acabamos de ler, porque na carta à igreja de Filadélfia nós encontramos várias referências diretas às questões enfrentadas pelos habitantes que habitavam naquela cidade. A carta da igreja de Filadélfia, ela começa com uma saudação da parte de Cristo. Saudação esta que foi destinada ao anjo da igreja, que era o líder, representante local daquela comunidade cristã. Sabe o que eu entendo, meus irmãos? Que o anjo da igreja recebe a notificação primeiro. Primeiro Deus fala com a liderança da igreja sobre qualquer requisito que estiver atrapalhando o elo entre Deus e a igreja. Né? E aqui no Apocalipse capítulo 1 e no verso 20 eu entendo que Deus, em primeiro lugar, ele procura um anjo da igreja. E em seguida, Cristo, ele identificou com os santos verdadeiros, aqueles que têm a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e que ninguém abre. Essa autodescrição de Cristo enfatiza a sua santidade em veracidade, autoridade absoluta. Porque Jesus, ele é aquele que possui a chave de Davi. Isso quer dizer que ele é aquele quem finalmente se cumpre todas as promessas messiânicas do único que tem o poder de abrir portas, né, que se acessibiliza ao reino de Deus. Igual eu disse para os irmãos que o reino de Deus, ele não vai chegar, ele já está entre nós. Aí você me pergunta, você tem prova, pregador, que o reino de Deus está entre nós? Olha aqui o que está falando. Ele está falando no capítulo 3, no versículo 7. Olha só o que ele fala. Ele diz assim: o que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Se você for lá no livro de Mateus, no capítulo 18 e no versículo 18, você vai ver Jesus falando com os discípulos assim: o que ligardes na terra será ligado no céu. Por quê? Porque ele falou assim: na mão de vocês eu entrego a chave do reino de Deus. Então Jesus é aquele que possui a chave. E isso quer dizer que ele é aquele quem finalmente cumpre todas as promessas, né? E essa autodescrição de Cristo
Certamente ela trouxe o conforto, né? Porque muitos cristãos certamente esperavam por isso, né? Muitos grandes homens de Deus e mulheres de Deus, né, crentes da igreja de Filadélfia, que estavam aguardando por isso. Isso porque aqueles cristãos eram perseguidos pela comunidade judaica daquela cidade. Insistia somente que os judeus podiam fazer parte do rito cultural. Somente os judeus podiam ter acesso nas coisas concernentes ao reino de Deus, né? E pertencia o povo de Deus também à participação. Mas a fala da igreja de Filadélfia aqui é incluindo isso, né? Porque Jesus ele deixou claro que a segurança da sua salvação ela não está na autoridade do julgamento judaico, mas ela estava sobre as mãos daquele que era verdadeiro, que verdadeiramente segurava a chave do reino, né? Então os judeus eles falavam, mas eles não tinham autoridade para abrir e nem para fechar a porta da salvação para ninguém. E Jesus ele elogia a igreja após ele informar as questões da salvação, né, que são liberadas por aquele que inteiramente é santo, aquele que inteiramente é verdadeiro. A carta da igreja de Filadélfia, ela mostra que Cristo estava pessoalmente atento ao seu povo. Por isso essa carta, ela traz o relato que ele próprio diz. No capítulo 3, no versículo 8, ele chega a dizer: eu conheço as tuas obras. Eis que tem posto diante de ti uma porta aberta na qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia ela era pequena. Ela tinha um número bem pequeno e ela tinha pouca força. Porque entre ela estava escravo, entre ela tinha estrangeiro, entre ela tinha pessoas que não tinham uma boa condição financeira para poder morar numa casa boa, para poder vestir uma roupa boa. Mas eles tinham uma obra que era conhecida pelo Senhor. O importante, meus irmãos, não é ser bonito. O importante não é ter o cabelo bonito. O importante não é chegar com terno, que todo mundo para. Nossa, mas que terno bonito. Nossa, mas que gravata bonita. Nossa, mas que sapato. Não, isso não, no reino de Deus, isso não voca nada. O importante é você chegar lá de chinelinho de dedo mesmo, não sabe nem falar direito, não tem nem o 2º grau direito, mas você tem parceria com Deus, você sabe onde é o caminho do milagre, você conhece o Divino Espírito Santo porque ele mora em você. Isso Deus havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta. A cidade de Filadélfia ela ficava na margem de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente no Oriente. E isso fazia com que as pessoas de toda a parte do Império Romano passassem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelização, né? Porque eles impetravam essa palavra
nos seus visitantes. Então a igreja de Filadélfia, ela não desperdiçou essa maravilhosa porta que era aberta. Ela, com uma oportunidade que ela recebeu, ela verdadeiramente, ela pregava a verdade. Ela era uma igreja missionária. Ela pregou o evangelho com firmeza. Ela pregou o evangelho com fidelidade. Mesmo diante dos escarnios, mesmo diante das oposição daqueles que eram inimigo da obra de Deus. A igreja de Filadélfia, ela não negou o nome de Cristo. Ela não negou a sua palavra. A igreja de Filadélfia, ela era pequena, insignificante aos olhos dos homens, mas ela tinha grande valor aos olhos de Deus. Essa é a igreja que Jesus Cristo morreu por ela. Jesus Cristo, ele agrada, meus irmãos, quando nós temos um compromisso, quando nós pactuamos com a tua palavra. Mesmo que os tempos não são favoráveis, o apóstolo Paulo chega a dizer: pregue em tempo e pregue também fora de tempo. Então a carta da igreja de Filadélfia, ela tinha como um pano de fundo um ambiente adverso que os crentes daquela cidade tinham de enfrentar. Na carta de Cristo disse que Cristo estava falando que estava ciente de toda a oposição que ela estava passando, daquela perturbação, daquela barreira, né? Portanto, ele diz que aqueles que pertenciam à sinagoga de Satanás, né? Ele estava incluindo ali pessoas que eram vinculadas ao sinédrio, pessoas que eram vinculadas à cúpula judaica, que era apto para falar alguma coisa, porque tinha o conhecimento na lei, na palavra, mas era inimigo da obra de Deus. Só que Jesus falou: vocês não estão à mercê. Eu estou ciente de tudo que está acontecendo. Assim como os crentes da igreja de Esmirna, os cristãos de Filadélfia também estavam sofrendo perseguição por parte dos judeus, né, que vivia ali no meio deles. E é qualquer um que se convertesse ao cristianismo era identificado como herege, como um apostata diante do judaísmo, né? E ele era impedido de frequentar a sinagoga, porque agora você não pertence mais à nossa fé, você não pertence mais à nossa liturgia. Os membros da Assembleia Judaica em Filadélfia se orgulhavam em ser um povo eleito de Deus, mas na carta, meus irmãos, que o Senhor Jesus disse que na verdade eles eram mentirosos e que aquela assembleia era uma sinagoga onde morava Satanás lá dentro, pois eles serviam de instrumento nas mãos do diabo para destruir a obra do Senhor Jesus. E ainda diz que havia de fazer como que se esses opositores conhecessem aquela igreja que era mesmo o objetivo do seu amor divino. Sabe o que Jesus estava falando? Eu vou fazer elas vir. Ela vai ter que reconhecer, ela vai ter que vir curvada, né? Ela vai ter que reconhecer. Olha o que ele fala no versículo 9 do capítulo 3. Ele fala assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei
que eles venham e adorem prostrado aos seus pés e saiba que eu te amo. Quer prova de amor maior do que isso? Jesus fala, olha, o seu perseguidor vai ter que reconhecer o meu senhorio na sua vida. E diante desse cenário, Cristo também garantiu que assim como a igreja de Filadélfia tinha guardado a sua palavra, a sua perseverança, que ele também guardaria aquela igreja na hora da provação que haveria de vir sobre todo o mundo, no capítulo 3 e no versículo 10. A palavra grega usada neste versículo, ela fala da proteção do Senhor, que é a mesma que é aplicada na oração sacerdotal de Jesus, pedindo que o Pai não retirasse os seus discípulos, seus seguidores do mundo, mas que os livrasse do mal, né? No livro de João, no capítulo 17 e no versículo 15, Jesus ele faz uma oração dizendo, eu te guardarei na hora da provação. É a mesma oração aqui, que ele fala, não peço que tire eles do mundo, mas eu peço que o Senhor livre eles do mal. Em outras palavras, Cristo não estava dizendo que haveria de livrar o crente de Filadélfia de passar pela provação. Porque todo tem que passar, irmãos. Talvez tem pessoas que se frustram fácil. Eu passo por tanta tribulação, eu não faço para merecer a perseguição, mas o mundo me persegue, a igreja me persegue, meus vizinhos me perseguem, os funcionários da firma que eu trabalho me perseguem. Ei! Jesus falou isso, que você ia ter perseguição. Ele não imunizou nem eu e nem a você. Jesus ele fala em João capítulo 16 e no versículo 33, eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. Paz. Porque no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Aleluias. Quem pode dar glória a Deus para Cristo aí agora? Tem de bom ânimo. Isto, tem de bom ânimo. Está sofrendo? Tem de bom ânimo. Está arrojado? Não esquenta a cabeça. Você não está à mercê. Você pode estar quebrado. Você pode estar fraco. Você pode estar entristecido. Você pode estar ferido. Você pode estar humilhado e desdeixado. Mas você está sendo contemplado. Porque o seu dono está te vendo. O dono da salvação que lhe compraz está te vendo. Ele está te vendo. Mas ele haveria de livrar através da aprovação. Ele ia livrar não só a igreja de Filadélfia, mas todo aquele que tiver no mesmo propósito, que é uma grande garantia que se entende aos cristãos de todas as épocas e lugares. O crente pode ser confortado de que o Senhor preserva o seu povo na hora da provação, que bate na porta de todo mundo, que encontra todo mundo, porque todo mundo tem prova, todo mundo tem provação. Às vezes o cristão tem mais, porque o cristão ele não passa provação mentindo. O cristão não passa pela prova bebendo, fumando, prostituindo, caçando um módulo de se esconder. Não. O cristão encara na carne seca. O cristão encara de cara a cara. O mundo às vezes busca diversões, bebida e procura descontração, mas no fundo a provação está presente. Então Jesus ele exorta
a igreja de Filadélfia à luz de toda essa verdade sobre a perseverança e a preservação divina. Cristo, ele informou os crentes de Filadélfia que ele não demoraria a voltar. Ele deixou uma importante exortação no capítulo 3, no versículo 11. Ele deixa assim, olha, conserva os que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Conserve o que tem. Você deve conservar aquilo que você está aí, né? Que a sua fé, que a sua perseverança, que a sua intensa busca, que a sua vontade de ser salvo. Nesse ponto, meus irmãos, fica muito claro de uma forma soberana, da soberania de Deus, a responsabilidade humana são apresentadas lado a lado. Mesmo o Senhor que disse, eu te guardarei, ele também recomendou, conserve o que tens. Conserve o Espírito Santo, conserve a consagração, a vigilância. Outro detalhe importante é que na carta da igreja de Filadélfia, Jesus Cristo, ele diz que aqueles crentes que possuíam a coroa de um vencedor, ou seja, a exortação não dizia para eles conquistarem as coroas, mas para simplesmente cuidarem da propriedade. Aqui está falando de algo já pertencente, da coroa daquele que já era possuidor, né? Os possuidores da coroa deveriam cuidar dela, né? Ele não estava falando que ia dar, ele estava falando, você já tem, só preserve, para que ninguém tome ela de você. Essa instrução era para os crentes de Filadélfia, para que eles continuassem fiéis, e portanto eles podiam contar com o cuidado pessoal do Senhor, que haveria de mantê-los firmes, seja qual fosse a circunstância, né? Paulo também comenta disso em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 8, né? Porque faz parte de uma grande promessa, e essa promessa também estava sendo divulgada na igreja de Filadélfia. A carta à igreja de Filadélfia, ela termina trazendo promessas, recompensas que são gloriosas, que já pertencem aos vencedores. Tem vencedores aí? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja, só tem um vencedor. Glória a Deus. Ah, que susto. Que susto. Em primeiro lugar, Cristo, ele prometeu fazer do vencedor, eu falei que os vencedores que manifestou aí agora, Cristo, ele prometeu fazer do vencedor coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. No capítulo 3 e no versículo 12, essa era uma promessa muito significativa para os crentes de uma cidade que vivia assenhorada de terremotos, né? O que resiste o terremoto? Coluna. A coluna, né? E se a coluna forte com concreto, com bastante ferro, 3/8, então imagina se o homem sabe fazer coluna forte desse jeito. Imagina aqui, ó, Deus falando para os cristãos através de Jesus, que ia fazer deles uma coluna do santuário de Deus, que jamais sairia, essa coluna jamais seria derrubada. Essa era uma promessa
muito significativo para os crentes de uma cidade que vivia assenhorada de terremotos. Inclusive, meus irmãos, os terremotos, os tremores de terra, era tão frequente que o medo da população era tão grande que muitos habitantes da cidade de Filadélfia resolveram morar no campo aberto. Eles foram morar lá de fora do muro da cidade. Mas Cristo prometeu a estabilidade permanente aos vencedores. Porque, afinal, eles seriam pilares do templo de Deus, de onde ele jamais passaria e jamais sairia. Na cidade celestial, meus irmãos, os crentes de Filadélfia jamais passaria da cidade pela ameaça de um desastre, pela ameaça de um terremoto. E em segundo lugar, Cristo ele prometeu agravar o nome do seu Deus e o nome da cidade do seu Deus, que é a Nova Jerusalém, o seu próprio novo nome. Quando Filadélfia foi arrasada pelo terremoto no século 17, depois de Cristo, a cidade recebeu ajuda financeira do Império Romano para sua reconstrução. E em gratidão, Filadélfia teve um nome trocado, né? Que era uma honra que era prestada ao imperador Tibério, que depois de uma vez mais, o nome da cidade foi alterado em homenagem ao imperador Vespasiano. Então a promessa de que os crentes de Filadélfia receberiam o novo nome realmente era muito significativo. Mas era diferentemente daquela cidade que tinha recebido um nome em homenagem aos deuses imperiais de Roma. Mas os crentes da igreja de Filadélfia, eles teriam escrito em si mesmo o nome divino, numa indicação de que eles pertenciam a Deus. A Nova Jerusalém de Cristo era a morada desses novos habitantes. A igreja de Filadélfia ela foi fundada no tempo do apóstolo Paulo. E historicamente ela foi a única das 7 igrejas da Ásia Menor que transpôs os séculos, todos os séculos. Mesmo depois que os muçulmanos tomaram a província da Ásia e dominaram aquela região, a fé cristã persistiu, né, em Filadélfia. Ainda hoje há cristão naquela região que agora pertence à Turquia, mas que são crentes cristãos que fazem parte da igreja de Filadélfia. E nós temos que acompanhar, meus irmãos, essa linha de raciocínio que eles tiveram de andar com Cristo, né? Porque andar com Cristo não é nada fácil. Igual eu disse, você tem que superar muita coisa. Você tem que excluir da sua bagagem muita coisa. Você tem que deixar de praticar muita coisa. Você tem que aceitar muita coisa, né? E tem pessoas que chegam até a dizer: eu converti a Cristo Jesus, mas o meu braço é desviado. Se pisar no meu calo, meu braço desce sem dó, né? E eles acham que por causa desse braço rebelde o corpo vai ser poupado. De jeito nenhum, né? Cristo ele não quer apenas 97, 98% do nosso corpo. Cristo ele quer ter um compromisso em nível superior, 100% com os cristãos que pertencem
a mesma fé que tiveram o povo da igreja de Filadélfia. Então, meus irmãos, esse povo sofreu. Eles tiveram muitas adversidades. Nós não conhecemos a adversidade, porque o nosso evangelho pode ser pregado dentro do ônibus, pode ser pregado nas praças. Olha que eu pregando no aplicativo, né? Na época dele, eles não tinham essa oportunidade, né? Nós podemos pregar em qualquer lugar que nós quiser, mas naquela época, se falasse de Jesus, tinha que correr para o cemitério, né? A Bíblia nos mostra que os cristãos, eles sofreram uma perseguição tão intensa que eles tiveram que fugir da cidade de Israel. Alguns fugiram, largaram suas casas lá, todas as suas propriedades, e fugiram para salvar suas vidas, né? Fugiram, esparramaram para o mundo afora. Alguns correram, esconderam no cemitério de Roma. O cemitério de Roma, ele tinha 800 quilômetros de cemitério, né? E tinha pessoas que moravam lá, porque eles não iam abrir mão da fé, sabe? Tem um livro, eu vou indicar para o pessoal, quem quiser ver ou pesquisar no YouTube, ou pesquisar aí onde você quiser. O autor dele chama Benjamin Scott. Benjamin Scott. O nome do livro é As Catatumbas de Roma. Leia esse livro e você vai ver o que esse povo da igreja de Filadélfia passou, né? Eles tiveram perseguição intensa, né? Eles serviram de lampadários, né? Alguns eram pegos pelo general romano. Por que eles eram pegos? Porque depois da reforma que aconteceu na cidade de Filadélfia, os imperadores achou que mandavam na cidade, principalmente Vespasiano e Domiciano. Domiciano, ele queria um dia da semana para adorar a ele. Não, tem que ter um culto para Domiciano. Por quê? Porque Domiciano, ele mudou os tempos. O tempo de perseguição foi apaziguado porque Domiciano colocou uma lei, né, que a igreja poderia falar do evangelho, que a igreja poderia pregar o evangelho, que a igreja poderia fazer a obra de Deus sem ter que passar pela morte, sem ter que ser perseguida. Então, quando Domiciano chegou, ele colocou uma trégua nessa intensa perseguição. Mas em contrapartida, ele queria adoração, né? É a mesma coisa do anticristo. Como a igreja era fiel a Jesus e não curvava diante de ídolos, não curvava diante de homens, ela foi muito perseguida. Ela falou, não, na nossa igreja nós não vai prestar culto para ninguém, a não ser para Jesus. Nós não vai abrir a porta da nossa igreja para deputado, para governo, para presidente, não. A nossa igreja só entroniza no nosso trono aqui, ó. O trono de Jesus está aqui. Satanás pode morar, mas ele mora aí fora. Na sinagoga de Satanás não é lá fora, porque aqui é Jesus que manda, aqui é Cristo que reina. E por causa disso eles foram perseguidos. Então nós não temos essa intensa perseguição. Nós podemos servir a Deus. O nosso único inimigo é nós mesmos, né? Porque a palavra Deus, ela tem 4 letras. Se você tirar a primeira letra e a última, só eu sou meu inimigo. Eu coloco minha salvação em risco. Eu coloco Deus para fora. Eu entristeço o Espírito Santo. Eu sou a pessoa que faz com que o céu seja fechado e o inferno seja aberto. Os meus atos, as minhas obras, os meus pensamentos, o meu comportamento, as minhas ações, que vai me colocar ou no lugar de honra ou no lugar de desonra. Então eu acho que todo cristão deve fazer esse autoexame, né? Se você está fazendo a vontade de Deus, se você está causando admiração no coração de Deus, a ponto dele falar, eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta, e ainda entrego nas suas mãos a chave.
que abre o reino, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Que você possa receber essa palavra no seu coração. E aquilo que eu não falei, que o Divino Espírito Santo permaneça a falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.